Olá, meu amigo, minha amiga. A mensagem deste CD é intitulada O Incomparável Amor de Deus. Vamos meditar na mensagem ministrada pelo pastor Ivaldi e que o Senhor Deus esteja abençoando a todos. O incomparável amor de Deus. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Temos aqui então prova de amor dada pelo próprio Deus. Está escrito na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Está escrito também na primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 13. Está escrito também sobre o amor. Este amor que Deus coloca no coração dos seus filhos. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, ele disse no capítulo 13, nos 3 primeiros versículos: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O apóstolo Paulo aqui está tratando do assunto mais importante da Bíblia Sagrada: o amor. O amor que Deus colocou no coração dos seus filhos. No capítulo 3 da primeira epístola de João, no capítulo 3, a Bíblia está mostrando aí no versos 14: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então temos a Bíblia Sagrada tratando do assunto amor. Quando João deixou para nós esse texto, é uma espécie de gabarito para saber se a pessoa é uma nova criatura ou não é uma nova criatura. O Senhor Jesus Cristo, quando ele estava fisicamente no mundo, tratando sobre a vida eterna, ele disse no capítulo 15 do Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 12, ele disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Cristo está tratando aqui do mesmo assunto. O assunto
amor de Deus no coração das pessoas que nascem dele. Por isso Jesus Cristo disse a Nicodemos que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, nós sabemos pela Bíblia Sagrada e pela história que Nicodemos era uma personagem conhecedora do mandamento de Deus, da lei de Deus, e era um praticante, um homem que as pessoas iam buscar nele as dúvidas que tinham sobre a eternidade. Então o Senhor Jesus Cristo, quando disse a Nicodemos, não te admire de ter te dito, necessário vos é nascer de novo, nascer de cima, nascer de Deus, Nicodemos não sabia como nascer de Deus, como nascer de novo. Jesus Cristo não estava censurando a religião de Nicodemos. Não, ele só colocou a única maneira que a pessoa tem para entrar no céu é ser uma nova criatura. Nicodemos, por ser religioso, talvez ele achasse que podia já entrar no céu pela prática religiosa que ele punha em prática constantemente. Então, nós sabemos que para nascer de novo é preciso estar em Cristo Jesus, como a Bíblia mesmo afirma. Na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17 e 18, está bem claro ali a Bíblia Sagrada falando que se alguém está em Cristo, nasceu de Deus, nasceu de cima, nasceu de novo. E tudo isso provém de Deus, diz a Bíblia Sagrada, não é do homem, não. É Deus que gera a pessoa de novo para o reino dele. Se Jesus disse para Nicodemos, que era um homem tão importante na época, o que ele dirá para nós hoje, quando estamos rodeados de religião? O que ele diz a cada um de nós? Ele vai falar que não é a religião que resolve o problema, mas sim o estar em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo, tratando deste assunto, ele disse lá na epístola aos Gálatas, no capítulo 6, ele falou no versos 15 sobre a necessidade de estar em Cristo Jesus. Para quê? Para ser nova criatura. Ele deixou claro, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Quando o apóstolo Paulo estava expondo aqui a necessidade de ter o amor de Deus no coração, ele estava pensando exatamente sobre o novo nascimento. Quando ele diz, o que adianta você ter sabedoria? O que adianta você conhecer a ciência? O que adianta distribuir para os pobres aquilo que você tem? E o que adianta você se oferecer para ser queimado? Nada disso vai colocar a pessoa no céu. É interessante que ele não deixou nada para trás. Ele diz, ainda que eu tivesse o dom de falar todas as línguas dos homens e dos anjos, todas as línguas, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que distribuísse todos os meus bens. Então,
ele está tratando aqui de que essas coisas não resolvem o problema do velho homem. Isso o homem pode pôr em prática. Mas se ele não tiver o amor de Deus no coração, ele vai ficar fora do céu. Mas como ter o amor de Deus no coração? A Bíblia Sagrada diz no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, nós lemos assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele acreditado, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Temos aqui então que para ter o Espírito Santo é preciso acreditar no Evangelho de Cristo. O Evangelho da salvação é o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para transformar, ou seja, para gerar a pessoa de novo, como está escrito na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, versos 16, o apóstolo Paulo dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Então, o poder de Deus é o Evangelho de Cristo para transformar a pessoa perdida num filho de Deus. E ele diz, no Evangelho de Cristo, a pessoa descobre como Deus justifica do pecado. Como é o Evangelho de Cristo? É a nossa atração no corpo dele na cruz do Calvário, a nossa crucificação, a morte, a sepultura e a ressurreição. Este é o Evangelho de Cristo, porque na ressurreição, juntamente com Cristo, pela fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, a pessoa então é gerada de novo pelo próprio Deus. Aí ela ganha o Espírito Santo e ganha o amor de Deus. É deste amor que a Bíblia está se referindo. No capítulo 5 da Epístola aos Romanos, no versículo 5, nós lemos: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, este amor derramado no nosso coração, quando ganhamos o Espírito Santo, é o amor de Deus, porque o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade e ele vem habitar no coração do novo nascido. O Espírito Santo não pode morar numa pessoa que ainda não nasceu de novo. O Senhor Jesus deixou claro que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Então, querido ouvinte, a pergunta é: você tem este amor de Deus no coração? O senhor tem este amor de Deus no coração? A senhora tem este amor de Deus no coração? Mas que amor de Deus é esse? É o próprio Deus. É o Espírito de Deus habitando na pessoa, que nasceu de novo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele tratava com os coríntios, ali na primeira epístola aos coríntios, no capítulo 3, versículo 16, ele fez uma pergunta: ou não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita em quem? Habita naqueles que ouviram o Evangelho de Cristo e acreditaram e se entregaram à morte no corpo de Cristo. Esses agora, na ressurreição, ganham o Espírito Santo. Estes passam a ser templo do Espírito Santo. E agora o Espírito Santo, como é uma pessoa da Trindade e é amor, como a Bíblia diz, Deus é amor, o Espírito Santo habitando na nova criatura, ele então
ama como Deus ama. A pessoa passa a amar como Deus ama. Porque ela agora é templo do Espírito Santo, é Cristo vivendo nela. Novo nascimento é uma obra maravilhosa. Ela é realizada apenas por Deus nas pessoas que estão em Cristo Jesus. Não é na religião. Se fosse na religião, Nicodemos não precisava nascer de novo. Ele era religioso, mas ele ouviu de Jesus: não te admires de ter te dito, necessário te é nascer de novo. Ele tinha que se admirar do quê? Por ser uma pessoa religiosa, praticante da lei. Por que eu preciso nascer de novo? É o que muitas pessoas pensam. Por estarem numa igreja, por estarem numa religião, elas pensam que não precisa ser nova criatura. Não. Elas pensam que a religião vai levá-las ao céu. Este é o perigo da humanidade. Este é o perigo que as pessoas correm. Porque a alma é indestrutível. O corpo era pó e vai voltar a ser pó, mas a alma tem uma eternidade pela frente, cuja eternidade depende da pessoa. Acreditar que foi atraída no corpo de Cristo na cruz ou não acreditar. Na eternidade tem 2 lugares eternos, céu e inferno. Num destes 2 lugares todas as pessoas vão ficar. Mas como nascer de novo? É a pergunta que as pessoas fazem. Nós já vimos pela Bíblia Sagrada que Jesus falou para um homem que era cumpridor da lei, um homem importante religiosamente falando, para ele não se admirar que ele precisava nascer de novo. Nós já vimos dentro da Bíblia que, estando em Cristo Jesus, a pessoa é gerada de novo pelo próprio Deus. Agora é preciso saber como estar em Cristo Jesus para ser gerado por Deus e ter o Espírito Santo e o amor de Deus no coração. Como estar em Cristo? A Bíblia diz que é pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas fé no quê? Fé na promessa que Cristo fez. De que quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia todos no corpo dele. Como está escrito no Evangelho segundo João, no capítulo 12, versículo 32. Jesus está dizendo: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. No original está: quando eu for levantado na cruz. Aí no versos 33 dá a prova de que ele estava falando sobre a cruz. Porque ele disse, significando de que morte havia de morrer, no versos 33. Então, quando a pessoa acredita que foi atraída no corpo de Cristo, ela foi crucificada com Cristo, morreu com Cristo no corpo dele, na cruz do Calvário. Foi sepultada, mas foi ressuscitada juntamente com Cristo pelo poder de Deus. Agora ela ganha o Espírito Santo e o amor de Deus. Agora ela é uma nova criatura. Porque ela tem o amor de Deus no coração? Não, porque Cristo vive nela. E como Cristo amou o mundo, como Cristo amou as pessoas, a ponto de ir para a cruz do Calvário, as pessoas agora têm Cristo vivendo nelas e ama como ele colocou sendo o mandamento dele. Lembra-se que lá no capítulo 15, que nós já lemos, no verso 12, o Senhor Jesus Cristo disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Só é possível amar com este amor nascendo de novo, nascendo de Deus.
Então, o que nós queremos colocar aqui para as pessoas é isso. Este amor que as pessoas têm, nasceu com ele, este amor não alcança a promessa que Cristo fez. É preciso clamar a Deus para que Deus lhe dê fé, para creres que Cristo te atraiu como ele prometeu. É preciso reconhecer-se perdido, perdida, e clamar a Deus como o apóstolo Paulo clamou e deixou registrado na Epístola aos Romanos, no capítulo 7, versos 24, quando ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É neste ponto que as pessoas precisam chegar. Por que que o apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer miserável homem que eu sou? Porque o que ele queria fazer de bem, ele não fazia. E o que ele não queria fazer de mal, ele fazia. E isso levou-o a descobrir que ele não era nova criatura. Foi quando ele clamou a Deus e deixou ali para nós esta bênção gloriosa no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, no versículo 1, quando ele disse em alta voz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, para estar em Cristo, só tem esta maneira: acreditar que ele nos atraiu no corpo dele, conforme ele prometeu. Se ele prometeu, ele cumpriu. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele não nos enganou. Ele deixou claro aí no capítulo 14 do Evangelho segundo João, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, querido ouvinte, não se iluda com as suas práticas religiosas, querendo entrar no céu por desenvolvê-las. Não. Deves observar que aqui o apóstolo Paulo deixou quase que todas as religiões de lado. Por quê? Porque a pessoa pode pôr em prática essas coisas, mas se ela não tem o amor de Deus, ela vai pôr em prática por interesse, para ganhar a vida eterna. Mas para ter a vida eterna juntamente com Cristo, é preciso morrer juntamente com Ele, no corpo dele, na cruz do Calvário, como está bem claro na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 11, quando nós lemos: palavra fiel é essa, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Morrer com ele, como? Pela fé na promessa que ele fez. Quando ele prometeu que quando fosse levantado na cruz, atrairia todos no corpo dele, era para nos levar a morrermos com ele, conforme ele morreu. É o único modo de viver com ele eternamente. É passando por esta morte espiritual pela fé na promessa que ele fez. Queridos, não se iludam. Busque esta fé rogando a Deus, humilhando-se diante de Deus, dizendo a Ele que você não pode nascer de novo pelas suas práticas, mas para que Ele tenha misericórdia e te dê fé para acreditares
na promessa que Cristo fez de nos atrair no corpo dele quando ele fosse levantado na cruz. Que Deus te abençoe ricamente, dando-te esta fé, que é o melhor presente que uma pessoa pode ganhar aqui neste mundo, é a fé na promessa que Cristo fez, de que quando ele fosse levantado na cruz, ele nos atrairia no corpo dele. Esta é a chave do reino de Deus. Amém. Pela graça de Deus, livre eu sou, e a sua graça que me foi dada me libertou. Em Cristo Jesus eu pude ver a luz quando fui atraído, no seu corpo morri. Lá na cruz, no seu corpo eu morri. Fui sepultado e renasci. Aleluia, Cristo vive. Nova vida tenho em mim. Por Jesus fui resgatado do pecado e da morte. Tudo feito e consumado, por sua graça eu sou salvo. Graças dou. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus, meu amado Jesus, meu amado